Meu nome é Iris Archer e eu tenho 33 anos. 2 semanas atrás, minha mãe tocou a campainha da minha casa pela primeira vez em 9 anos. Ela estava na minha varanda usando um cardigan bege, com uma mala de mão e uma folha de papel dobrada. Não era um pedido de desculpas. Era uma lista escrita à mão, tinta azul, em tópicos. Cada item tinha um valor em dinheiro. O total chegava a $925 mil. Ela não disse que sentia muito. Não perguntou pelos meus filhos, se é que ainda sabia algo sobre eles. Ela só disse: precisamos falar sobre o futuro da família. Mas o que minha mãe não sabia era que eu também vinha guardando uma lista há 9 anos. Cada cartão de aniversário que ela devolveu sem abrir, cada mensagem de voz ignorada, cada texto que minha irmã enviava falando de mim pelas costas. 29 registros, todos com data, todos organizados, todos guardados num fichário azul marinho que ficava na gaveta debaixo da minha mesa. Ela trouxe a lista do que queria. Eu trouxe a lista do que ela fez. E para entender como chegamos até ali, preciso voltar ao verão em que eu fiz 24 anos, o verão em que minha família decidiu que eu já não fazia mais parte dela. Millfield, Ohio, uma cidade pequena com pouco mais de 2.000 pessoas, uma igreja batista, uma barbearia e um dinheiro onde o cheiro de café e gordura de bacon parecia nunca sair do ar. Esse era o meu mundo até os 18 anos. Meu pai, Kenneth, trabalhou por 31 anos no depósito de madeira na Route 7, sempre o mesmo turno, as mesmas botas, o mesmo aceno silencioso quando chegava em casa às 5h42 da tarde. Minha mãe, Diane, cuidava da casa e do grupo de mulheres da igreja com a mesma precisão, organizava o café da Páscoa, coordenava correntes de oração, decidia quem levaria o que para cada evento, e ninguém questionava. Minha irmã, Paige, era 4 anos mais nova e tudo que eu não era barulhenta, confiante, o tipo de garota que era eleita rainha do baile e fingia surpresa. Minha mãe a adorava, meu pai a chamava de Sol. Eu era quieta, a que lavava a louça sem ninguém pedir, tirava notas perfeitas em matemática e nunca ganhava festa por isso. Não digo isso com amargura, digo porque você precisa entender a lógica disso tudo. Na minha família, amor era como um orçamento, e a Paige sempre era a linha que recebia o primeiro financiamento. Quando eu fiz 18 anos, ganhei uma bolsa para Ohio State, bolsa integral. Eu fui a primeira archeira a entrar na faculdade. Minha mãe arrumou minha mala e colocou dentro um cartão simples, daqueles com flores na capa e uma mensagem escrita à mão atrás. Volte logo. Você pertence aqui. Eu guardei esse cartão por 15 anos. Ele ainda está na gaveta da minha mesa, junto com o fichário azul da família. Foi a última coisa gentil que ela escreveu para mim. Depois disso, nada mais veio com carinho. Conheci Marcus Ellison na aula de estatística avançada, no semestre da primavera do meu 3º ano. Ele sentava 2 fileiras à minha frente e resolvia regressões como se estivesse lendo uma lista de compras. Tudo nele era calmo, preciso, sem pressa. Ele cursava engenharia com menor em ciência da computação e tinha bolsa parcial em Cleveland. A mãe dele, Cora, era bibliotecária aposentada. O pai, branco e vindo de subúrbio, foi embora quando Marcus tinha 4 anos. Cora o criou sozinha, trabalhando em 2 empregos até ele fazer 16 anos, depois reduzindo para 1 e ainda assim se envolvendo em trabalho voluntário em 3 lugares diferentes. Marcus era mestiço, com os olhos da mãe e o maxilar do pai, e tinha um jeito de ouvir que fazia você sentir que cada palavra sua realmente tinha peso. Nosso primeiro encontro foi num trailer de tacos perto da universidade. Ele pagou com notas amassadas, eu com moedas. Dividimos uma horchata e ficamos conversando até o lugar fechar. Ele disse que queria construir alguma coisa útil, ainda não sabia exatamente o que, mas algo que resolvesse um problema real. Eu respondi que queria um trabalho onde os números realmente significassem algo. Ele sorriu e disse que então estávamos no caminho certo. Ficamos juntos por 3 anos antes do pedido de casamento. 3 anos tranquilos, consistentes, quase silenciosos na forma como tudo foi se encaixando. Ele encontrou meus pais 2 vezes. Na primeira, minha mãe sorriu demais e o chamou de Michael. Na segunda, acertou o nome, mas falou sem realmente olhar para ele. Meu pai apertou a mão dele nas 2 vezes e quase não disse nada. Eu me convenci de que era só nervosismo, coisa de gente do interior, que precisavam de tempo. Paige era a única que falava o que pensava.
Num jantar de ação de graças, se inclinou na minha direção e sussurrou que ele era legal, mas que nossa mãe nunca aceitaria aquilo de verdade. Eu disse que ela estava exagerando, que não era bem assim. Eu ainda não sabia que ela estava certa. Marcos me pediu em casamento numa terça-feira. Não houve anel no começo, só nós dois sentados na mesa da cozinha do nosso pequeno apartamento perto do campus. Ele disse que queria passar a vida comigo, construir algo comigo, e perguntou se eu aceitava. Eu disse que sim antes mesmo dele terminar a frase. Naquela mesma noite, liguei para casa. Minha mãe atendeu no terceiro toque. Quando contei, houve um silêncio de 7 segundos do outro lado. Eu contei depois, um por um. Ela não disse parabéns. Não perguntou sobre o pedido. Só falou que eu precisava pensar no que aquilo significava para a família. Meu pai entrou na linha paralela, pigarreou 2 vezes e também não disse nada. 2 dias depois, pai mandou mensagem dizendo que minha mãe não parava de chorar desde a ligação e perguntou se eu estava satisfeita com aquilo. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava feliz de verdade. Mas não respondi isso. 2 semanas depois daquela ligação, chegou uma carta. Não era e-mail, não era mensagem de texto. Era uma carta mesmo, escrita à mão. A caligrafia da Diane Archer em papel creme, daqueles mais antigos, quase formais. Ela escreveu 4 parágrafos. O último dizia: se você seguir com isso, está escolhendo ele em vez da sua família. Não vamos apoiar essa decisão. Não vamos estar presentes. E se você atravessar aquele altar, não espere voltar a passar pela nossa porta. Ele não é um de nós, Iris. Nunca vai ser. Aquilo foi a linha que ela traçou. Em tinta azul, como se papel e caneta fossem suficientes para me colocar de um lado e me expulsar do outro, esperando que eu simplesmente escolhesse o lado dela. Eu li a carta 3 vezes. Dobrei-a com cuidado e coloquei dentro de uma pasta parda. Nem sei direito por que guardei. Só sei que tinha algo em mim, aquela parte que organiza tudo, que arquiva recibos, que marca datas, que não deixa nada sumir, que me disse para guardar. E eu guardei. Casamos no Tribunal do Condado de Multnomah, num sábado de junho. 12 pessoas ao todo, todas amigas, todas do lado do Marcos. A mãe dele, Cora, veio de Cleveland com uma mala de roupas e um pote de vidro com bolo caseiro. Ela prendeu uma flor de seda no meu vestido, segurou minhas 2 mãos e disse: bem-vinda à família, meu bem. Não houve pai me levando até o altar porque não havia altar. Havia um corredor com luz fluorescente, um juiz que errou nossos nomes e uma comemoração num restaurante tailandês onde juntamos 4 mesas. O colega de faculdade do Marcos fez um brinde que fez todo mundo rir tanto que a Cora derrubou o copo d'água. Meu vestido custou $160, de brechó em Hawthorne. Simples, branco, ajustado perfeitamente. O Marcos usava um terno azul marinho comprado em promoção. Parecíamos 2 pessoas que tinham acabado de fazer a coisa mais importante da vida com o orçamento que tinham porque era exatamente isso. Naquela noite, no nosso apartamento, eu sentei na beira da cama olhando para o buquê de flores do mercado, $6, e minhas mãos começaram a tremer. Não era dúvida. Era outra coisa. Era luto. Eu tinha acabado de casar, e as 2 pessoas que me criaram não acharam importante o suficiente para estar lá. Uma semana depois, enviei um cartão para Milfield. Dentro, coloquei uma foto do casamento eu e Marcos nas escadas do tribunal, sorrindo. Escrevia: estamos felizes. Espero que um dia vocês consigam ficar felizes por nós também. O cartão voltou 11 dias depois. Carimbo vermelho devolvido ao remetente. Fiquei olhando aquilo por muito tempo. Depois abri a pasta parda, coloquei o cartão dentro e escrevi com caneta vermelha item 2 foto de casamento devolvida. Foi ali que o fichário começou. O primeiro ano foi o mais difícil. Liguei para minha mãe 4 vezes. Todas caíram na caixa postal. Deixei recados curtos, cuidadosos, escolhendo cada palavra como se fosse a última chance de ser ouvida. Oi, mãe. Só ligando para dar um oi. Nós estávamos indo bem. O Marcos conseguiu um emprego numa empresa de software no centro da cidade. Eu estava estudando para o exame de CPA. Eu sentia falta deles. E deixava isso claro em cada mensagem.
Me liga quando estiver pronta. Nunca ligaram. Mandei um cartão no aniversário da minha mãe, outro no aniversário do meu pai e um no Natal. Todos voltaram com o mesmo carimbo vermelho devolvido ao remetente. Em fevereiro, meu pai mandou uma única mensagem. 4 palavras. Sua mãe precisa de tempo. Só isso. Nenhuma continuação, nenhum depois. Aquilo ficou no meu celular como uma notificação que nunca desaparece, algo que você não consegue apagar, mas também não consegue responder. Naquela primavera, a Paige postou uma foto da família no Facebook. Meus pais, ela, e o namorado da época dela. Todos sorrindo. Legenda domingo com as minhas pessoas. Eu não estava na foto. Nem tinha sido convidada. Eu tirei um print. Não por drama, não por vingança imediata. Eu tirei porque tinha começado a fazer uma coisa que eu mesma não sabia explicar direito: arquivar tudo. Cartões devolvidos, ligações sem resposta, qualquer prova de que eu tinha sido apagada da vida deles. Coloquei tudo naquela pasta marrom. Em março, ela já estava tão cheia que passei tudo para um fichário de 3 argolas, azul marinho. As pessoas como nós não são daqui. A voz da minha mãe aparecia de vez em quando, sem aviso. No supermercado, no dentista, às 2 da manhã quando Marcos já dormia e o apartamento estava em silêncio. Eu não conseguia fazer aquilo parar. A dor não sumiu, mas ficou mais baixa, como um rádio fora de sintonia. O fichário só crescia. No segundo ano, o Marcos largou o emprego. Não foi impulsivo. Ele já vinha planejando há meses. Durante meio ano, ele tinha construído um protótipo à noite e nos fins de semana uma plataforma de compliance para pequenas empresas, um software para facilitar declarações e auditorias para negócios pequenos demais para pagar um time jurídico completo. Ele entendia de compliance. Eu entendia de finanças. Entre nós dois, a gente conhecia exatamente o tipo de problema que ninguém queria resolver: transformar burocracia regulatória em algo possível para empresas com menos de 50 funcionários. Ele montou um canto na garagem, 2 telas, um aquecedor velho e um quadro branco comprado num brechó por $12. Eu chegava do trabalho de analista, esquentava comida e sentava ao lado dele revisando modelos financeiros até tarde da noite. Eu montava a estrutura de preços. Escrevia checklists regulatórios. Testava cada módulo com base em regras reais da SEC. O Marcos construía o sistema. Eu construía o painel. Ninguém dormia o suficiente. O Compliance Core foi lançado 7 meses depois, com 4 clientes e um teste gratuito que travou 2 vezes no primeiro dia. E naquele mesmo ano, eu fiz outra coisa. Atualizei o fichário. A pasta marrom já estava transbordando. Cartões devolvidos, transcrições de mensagens de voz, um print de Facebook, e a carta original do ultimato, tudo misturado ali. Eu acabei comprando um fichário de verdade. Azul marinho, com divisórias de 3 argolas, um para cada ano. Etiquetas feitas com caneta vermelha em cada item. Aba 1 ano 1, 7 registros. Não era um processo jurídico. Não era um plano de vingança. Era só o que eu sempre fiz registrar. Eu era analista financeira, e analistas não jogam documentação fora. Nunca. Mas eu comecei a numerar os itens, comecei a colocar data em tudo, porque números não mentem e eu também não queria mentir para mim mesma. Liam e Sophie nasceram numa quarta-feira de manhã em novembro. 6 libras cada um, cabelos escuros idênticos. A Sophie chorou por 4 horas seguidas. O Liam dormiu o tempo inteiro. O Marcos chorou também. Eu nunca tinha visto ele chorar antes. Ele segurava a Sophie no braço esquerdo e o Liam no direito, parado perto da janela do hospital, e disse: eles vão saber que são amados todos os dias. A Cora chegou de avião na manhã seguinte. Ficou 2 semanas. Cozinhou, limpou, embalou o Liam às 3 da manhã enquanto eu alimentava a Sophie. Trouxe uma manta de crochê amarela e branca, macia de um jeito quase absurdo, e uma pulseira de prata para cada bebê com as datas de nascimento gravadas. Aquilo era o que uma avó parecia ser. Eu tinha enviado para Diane as fotos do ultrassom 5 meses antes. Voltaram. Enviei anúncios de nascimento, 2 cartões, um para cada bebê. Voltaram.
Enviei fotos do Liam dormindo no peito do Marcos, a Sophie segurando meu dedo. Voltaram. 3 novos itens entraram no fichário. Itens 13, 14 e 15. A Paige mandou mensagem para alguém que a gente conhecia da escola. O amigo em comum me mandou um print sem dizer nada. A mensagem dela dizia: os filhos dela não têm avós de verdade. Foi escolha dela. Eu fiquei sentada no quarto das crianças olhando aquilo por 11 minutos. A Sophie dormia no berço. O Liam estava no meu colo. Da cozinha eu ouvia a Cora cantarolando baixo enquanto lavava mamadeiras, um som simples, quase tranquilo. Meus filhos tinham uma avó. O nome dela era Cora Ellison, e ela voava de Cleveland a cada 6 semanas e nunca perdeu um aniversário sequer. Eu imprimi a mensagem e arquivei. Item 16, datado em caneta vermelha. No 4º ano, o fichário já tinha 19 itens. E eu quero deixar uma coisa clara. Eu não guardava aquilo por rancor. Não ficava revisando à noite, alimentando nenhuma fantasia de confronto. Na maior parte do tempo, eu esquecia que ele existia. Ele ficava na gaveta debaixo da minha mesa, atrás de pastas de imposto e documentos antigos de seguro, pegando poeira. Mas toda vez que algo chegava, um cartão devolvido, um print encaminhado, uma transcrição de voz que eu salvava porque apagar parecia apagar a prova de que tinha acontecido, eu simplesmente arquivava. Mesmo processo de sempre. Imprimir, marcar, datar, caneta vermelha, aba por aba. Uma vez, o Marcos me perguntou: por que você guarda tudo isso? Eu respondi a verdade. Porque um dia, quando as crianças tiverem idade suficiente, elas vão perguntar por que não tem a voz do meu lado da família. E eu quero ter respostas concretas. Não a minha versão, não a dela. Os registros. Ele só assentiu. Ele entendia registros. Era engenheiro. Engenheiros guardam histórico de construção. Nessa época, a Compliance Core já tinha 11 funcionários. Saímos da garagem e fomos para um escritório de verdade no Pearl District. O Marcos trabalhava mais de 60 horas por semana. Eu dividia meu tempo entre 40 horas no meu emprego e mais umas 20 cuidando das finanças da empresa. Contratamos uma babá meio período para os gêmeos. Jantávamos juntos todo dia às 18h30. Sem exceção. O silêncio vindo de Ohio já tinha virado parte da rotina, como o clima. Em alguns dias eu percebia. Na maioria, não. A Cora continuava vindo a cada 6 semanas. Os gêmeos chamavam ela de Angreme. Ela ensinou o Liam a fazer sanduíche de queijo na frigideira. Ensinou a Sophie a reconhecer o nome de cada pássaro no quintal. Naquela época eu ainda não entendia, mas aquele fichário acabaria virando o documento mais importante da minha vida. Mais importante que meu diploma, mais importante que nossa certidão de casamento, mais importante até que o processo de IPO que eu assinaria 5 anos depois. No 5º ano, a empresa já tinha 15 funcionários, um escritório de verdade com placa na porta e uma sala de reunião com quadro branco que não era de brechó. A Compliance Core crescia não rápido, não chamativo, mas constante. O tipo de crescimento que não vira manchete, mas paga salário e mantém tudo funcionando. O Marcos ainda programava. Ele se recusava a virar aquele tipo de CEO que para de construir o próprio produto. Na maior parte das manhãs, ele já estava na mesa às 6h30, fones no ouvido, mergulhado em problemas de arquitetura que eu nem fingia entender. Eu cuidava do resto: fluxo de caixa, contratos, projeções trimestrais. A empresa era a visão dele. Os números eram meus. Compramos nossa primeira casa naquele ano, um bangalô antigo no bairro Selwood, em Portland. 3 quartos, piso de madeira original, e um quintal com uma mexeira que os gêmeos decidiram que era a fortune deles. Lembro de assinar os papéis da hipoteca e pensar: isso é nosso. Ninguém nos deu. A gente construiu. O Liam entrou no jardim de infância. A Sophie também. Pegavam o mesmo ônibus, sentavam na mesma fileira e brigavam pelo lugar da janela. Normal. Dolorosamente, maravilhosamente normal. Num terça-feira de outubro, eu cometi o erro de abrir o Facebook. A Diane tinha postado uma foto de família de um jantar que parecia pré-tanque de vinho. O jogo de jantar novo. Paige e o marido dela. Um bebê na cadeirinha alta.
O filho da Paige. Meu sobrinho. Eu nunca tinha conhecido ele. Legenda da foto a meu mundo inteiro. 3 pessoas na imagem. Um bebê, uma mesa, uma família que não incluía nem a mim, nem meus filhos, nem o homem com quem eu me casei. Eu fechei o aplicativo, fui dormir e não chorei. Já fazia tempo que eu não chorava por Diana Archer. Alguma coisa ali por volta do 3º ano simplesmente desligou. Tem feridas que não fecham, só ficam dormentes. No 6º ano, a Paige se casou. Eu descobri pelo Instagram. As fotos eram impecáveis. Igreja Branca, a mesma igreja batista onde eu fui batizada aos 12 anos. 200 convidados. Paige com um véu longo, quase teatral. Minha mãe de lilás. Meu pai com um terno novo que eu nunca tinha visto. Teve banda ao vivo, bolo de 5 andares, saída com sparklers que parecia cena de filme. E não me convidaram. Nem me avisaram. Eu só descobri 4 dias depois, quando uma colega da escola postou uma foto do grupo com a legenda "O melhor casamento do ano". Aumentei o zoom. Meus pais estavam na segunda fileira, sorrindo, abraçados. Meu pai parecia mais magro. Minha mãe parecia exatamente igual. Fiquei olhando aquela foto por um tempo longo demais. Não era inveja do casamento. Eu já tinha tido o meu. 12 pessoas, comida tailandesa, vestido de $160 e o melhor homem que eu já conheci na vida. O que me travou foi outra coisa: eles pareciam felizes. E estavam felizes sem mim. Eu fiz algo que provavelmente não devia ter feito. Encomendei guardanapos de linho feitos à mão numa loja de Portland. Cor marfim, com as iniciais novas da Paige bordadas. Escrevi um cartão. Parabéns pelo casamento. Desejo a você e ao seu marido toda a felicidade do mundo. Com carinho, Iris. O pacote voltou 3 semanas depois. Sem ser aberto. Dava para ver que a fita nem tinha sido mexida. Item 17. Presente devolvido. Casamento da Paige. Caneta vermelha. Datado. Guardei o fichário de volta na gaveta, fechei, sentei na mesa e fiquei ouvindo a Sophie cantando no banho e o Liam discutindo com Marcos sobre se dinossauros conseguiam nadar. Aquilo ali era minha família, na sala ao lado. E era suficiente. No ano 7, a trajetória mudou. A Compliance Core fechou a série B $12 milhões de um fundo de venture capital de São Francisco. Eu lembro exatamente do telefonema. O Marcos estava na cozinha fazendo panquecas para os gêmeos. O celular tocou. Ele atendeu, ouviu em silêncio, assentiu, desligou. Virou para mim e disse: eles aceitaram. Eu já tinha feito as contas antes mesmo das panquecas ficarem prontas. 12 milhões em investimento. Valuation pós-investimento de 68 milhões. O Marcos e eu ainda tínhamos 22%. Não éramos ricos. Ainda não. Mas os números estavam indo para um lugar que eu só tinha visto antes em planilhas. Naquele mês, eu deixei meu emprego de analista e entrei de vez na Compliance Core como CFO. Foi a primeira vez que meu nome apareceu nos documentos da empresa ao lado do dele. A partir dali, não era mais um projeto dele, era nosso. Em tudo. Mudamos para uma casa maior, uma colonial de 4 quartos em Lake Oswego, uns 15 minutos ao sul de Portland. Bairro tranquilo, escolas boas, cozinha com ilha onde os gêmeos faziam a lição de casa enquanto eu analisava relatórios trimestrais do outro lado. A série B gerou um burburinho pequeno na imprensa. A TechCrunch publicou um texto curto, de 4 parágrafos. Algumas newsletters de fintech citaram. Nada muito grande, aquele tipo de notícia que gente da área lê e o resto do mundo passa direto. Mas alguém em Millfield, Ohio, não passou direto. 2 semanas depois da matéria, uma amiga da escola me mandou mensagem em oi, meio aleatório, mas sua mãe perguntou sobre a empresa do seu marido na igreja domingo. Quis saber o que era série B. Só achei que você deveria saber. Li aquilo 3 vezes. Minha mãe não dizia meu nome há 7 anos. Ela nem sabia o que era série B, mas queria saber. Algo tinha mudado na matemática. E Diana Archer estava prestando atenção.
Naquele mesmo ano, eu enviei o que eu sabia que seria meu último cartão de aniversário. Eu tinha mandado um todo ano, 7 anos seguidos. 7 voltaram. Todos arquivados, todos etiquetados. Mas dessa vez eu coloquei algo a mais dentro. Uma foto do Liam e da Sophie na festa de outono da escola. Camisas xadrez iguais, pintura no rosto. O Liam sem 2 dentes da frente. A Sophie sorrindo tanto que os olhos quase sumiam. Atrás da foto, escrevia em Eles perguntam de você às vezes. Eu digo que você mora longe. Fechei o envelope e enviei, esperando o carimbo vermelho de sempre. Ele voltou rápido. 9 dias. Mas algo estava diferente. O envelope tinha sido aberto. A aba estava marcada, o papel com vinco. A cola tinha sido refeita com uma fita transparente. Segurei aquilo contra a luz. O cartão estava lá. A foto também. Mas alguém tinha tirado tudo, olhado, e colocado de volta com cuidado meticulosamente antes de devolver. Sentei na mesa da cozinha e fiquei virando aquele envelope nas mãos por um tempo longo demais. Alguém naquela casa, meu pai, quase certeza tinha aberto. Tinha visto os rostos dos netos. Tinha segurado a foto. E alguém, minha mãe, certeza quase total, tinha mandado ele devolver. Ele quis ficar com aquilo. Ela não deixou. Item 23. Cartão de aniversário. Aberto e reservado. Foto vista. Ainda assim devolvido. Escrevi o rótulo com uma mão mais firme do que eu esperava, porque por anos eu já suspeitava de uma coisa. Meu pai não era o arquiteto daquele silêncio. Ele era o executor. Minha mãe era a arquiteta. E o projeto era simples e ela não podia controlar quem eu amava, então eu deixaria de existir como parte da família. No 8º ano, a Compliance Core crescia mais rápido do que qualquer um de nós tinha previsto. 80 funcionários, escritórios em Portland e Austin, e parceria com 2 das maiores firmas de contabilidade do Noroeste do Pacífico. O marco saiu numa revista de negócios regional, tiragem pequena, distribuição local, mas com ele na capa brilhante e a chamada O Disruptor Silencioso. Naquele mês, comecei a notar coisas estranhas no meu LinkedIn. Alguém de Millfield, Ohio, tinha visualizado meu perfil 3 vezes em uma semana. Não aparecia nome, parecia conta privada ou falsa, mas a localização estava lá, Millfield, Ohio. Depois veio a lista da Forbes em empresas para ficar de olho. A Compliance Core entrou na posição 47 de 50. Uma menção pequena, 2 linhas, mas ainda assim era Forbes. Eu não dei muita importância às visualizações no LinkedIn até algumas semanas depois, quando Marcos foi convidado para participar de um podcast de fintech. 45 minutos, bem técnico, compliance, automação, apps, padrões de relatório federal. Nada viral, nada chamativo. Mas 3 dias depois que o episódio foi ao ar, uma amiga antiga de Ohio me mandou mensagem de novo. Sua mãe disse para Linda na igreja que sempre soube que o Marcos era inteligente. Palavra por palavra. A Linda disse que a Diane parecia orgulhosa. Foi a primeira vez em anos que ela mencionou seu nome. Sempre soube que o Marcos era inteligente. 7 anos de silêncio, e agora sempre soube. Eu não coloquei aquilo no fichário. Não era um documento. Era conversa de terceiros. Mas escrevi num post-it e colei na parte interna da capa, porque eu queria lembrar o exato momento em que Diana Archer começou a reescrever a história. Ela não estava orgulhosa do Marcos. Também não estava arrependida. Ela estava recalculando. Os números estavam ficando grandes demais, e minha mãe sempre foi uma contadora de um tipo diferente. O grupo da família apareceu numa segunda-feira. A Tess, minha amiga de Ohio, aquela que sempre me contava as fofocas da igreja, me ligou por volta das 7 da noite. Ela estava estranha, meio nervosa. Iris, a Paige, me adicionou sem querer num grupo da família. Acho que ela queria colocar outro número parecido com o meu. Fiquei nele 3 dias antes de perceberem e me tirarem. Ela me mandou as capturas. 7 prints. 3 dias de conversa sem filtro da família Archer. Eu li aquilo no estacionamento do treino de futebol do Liam. Paige, a empresa dele valeu 68 milhões na última rodada.
Eu tenho acompanhado os registros de investimento. Se abrir capital, isso pode passar de 300 milhões fácil. Diane, como a gente aborda isso? Pai, já ela não vai me ouvir. Kenneth, talvez eu deva ligar primeiro. Sentir o terreno. Diane, não. Eu preciso ir pessoalmente. Com um plano de verdade. Pai, já faz uma lista. Seja específica sobre o que precisamos. Ela é de números. Vai responder a números. Diane, quanto a gente deveria pedir? Pai, já começa pela hipoteca, depois despesas médicas, depois aposentadoria. Faculdade para meu filho, ajuda mensal. Estrutura isso. Apresenta como investimento de família, não como pedido. Kenneth. Isso não parece certo. Diane, Kenneth, ela tem mais dinheiro do que essa cidade inteira. Ela pode ajudar a família dela. Depois disso, Kenneth não respondeu mais nada. Eu fiquei no carro com o motor desligado. O relógio do painel marcava 7h22. Pelo para-brisa, eu via o Liam correndo pelo campo, tentando alcançar uma bola quase do tamanho da cabeça dele. Minhas mãos tremiam. Não de tristeza, de clareza. 9 anos de silêncio. 9 anos de cartões devolvidos, netos ignorados e uma carta em papel creme dizendo para eu não voltar a cruzar a porta daquela casa. E agora, justamente agora que os números tinham mudado, eles queriam estratégia. Dirigi para casa, imprimi as capturas de tela e arquivei tudo. Item 26. Grupo de família. Monitoramento financeiro. Reconhecimento confirmado. Se essa história te parece familiar, se você já foi cortado da vida de alguém e depois essa pessoa reaparece quando o dinheiro entra na equação, comenta aqui. Quero saber, porque acho que isso é mais comum do que a gente admite. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, eu mostrei tudo pro Marcos. Ele leu os prints uma vez, devagar, como quem depura código linha por linha procurando erro. Quando terminou, colocou o celular na bancada e ficou olhando para a parede por um bom tempo. E o que você quer fazer? Nada ainda. Mas eu quero estar preparada. Ele assentiu. Era o Marcos. Ele não me dizia o que sentir. Não sugeria ignorar nem confrontar. Ele só perguntava o que eu queria e ficava ali enquanto eu organizava a resposta. No dia seguinte, eu liguei para uma advogada de família não para processar, não para entrar com nada. Eu queria entender minha posição. O que aconteceria se a Diane aparecesse? Ela poderia reivindicar alguma coisa sobre nossos bens? Sobre as crianças? A advogada, uma mulher chamada Grace, na casa dos 50, direta e sem rodeios, me explicou tudo em 20 minutos. Não. Diane não tinha nenhum direito legal. Nossos fundos estavam estruturados para proteger as crianças. No Oregon, não existe direito automático de visita de avós sem vínculo prévio. E 9 anos de afastamento documentado tornavam qualquer tentativa praticamente inviável. Agradeci, desliguei e fui trabalhar. Mas naquela semana eu fiz outra coisa também. Escrevi uma carta. Não enviei. Só escrevi, tarde da noite na mesa da cozinha. Nela, eu listei tudo. Cada item do fichário. Cada data. Cada cartão devolvido. Cada ligação ignorada. Cada print. 26 itens. Datados. Documentados. Prontos. Ano 9. A conversa sobre IPO começou em janeiro. Os bancos de investimento vieram até Portland. Tivemos 3 rodadas de reuniões na sala de conferência, aquela com o quadro branco que ainda era de brechó, embora ninguém ali precisasse saber disso. Eles analisaram nossas finanças, projeções de crescimento, taxa de retenção de clientes. Usavam termos como a roadshow, faixa de precificação, período de lock-up. O Marcos cuidava do pitch do produto. Eu cuidava dos números, cada slide, cada projeção, cada risco listado. Meu nome estava em tudo. CFO, cofundadora, a pessoa que assinava cada registro da SEC antes de sair do prédio. O processo inteiro levou 7 meses. 7 meses de auditoria pesada, reuniões com investidores, revisão jurídica sem fim.
O Marcos quase não dormia. Eu quase não comia. Os gêmeos começaram a perceber. O Liam perguntou por que o pai falava com o laptop durante o jantar. A Sophie desenhou um retrato meu na mesa de trabalho com um balão escrito a só mais um e-mail. Em agosto, nosso advogado finalizou a estrutura dos fundos dos gêmeos. 2 trustes irrevogáveis, totalmente protegidos. Ninguém, nem Diane, nem Kenneth, nem Paige, nem qualquer versão futura de um Archer com uma lista na mão teria acesso a um centavo. Assinei os documentos numa terça-feira à tarde, no escritório de canto com vista para o rio Willamette. O advogado perguntou se eu tinha alguma dúvida. Eu tinha uma só. Se alguém da família tentar reivindicar acesso a esses fundos, o que acontece? Nada, ela respondeu. Esse é exatamente o ponto. Voltei para casa, fiz o jantar, ajudei a Sophie com divisão longa e guardei os documentos no cofre de incêndio embaixo da nossa cama. E foi aí que eu notei algo estranho. Pela primeira vez em meses, ninguém de Millfield tinha visto meu LinkedIn. Nenhuma mensagem da Té sobre fofoca da igreja. Nenhum sinal digital. Um silêncio total. O tipo de silêncio que não tranquiliza. 2 meses antes do IPO, a Paige me mandou mensagem. Primeira vez em 9 anos. A mensagem chegou às 14h17 de uma quinta-feira. Oi, só estava pensando em você. Como estão as crianças? 6 palavras. 9 anos depois. Como estão as crianças? Como se ela perguntasse isso o tempo todo. Como se fosse continuidade, não um reaparecimento. Não respondi por uma semana. Queria ver se viria algo mais. Veio. Uma segunda mensagem. Vou estar em Portland a trabalho mês que vem. Queria muito te ver. O Marcos disse: a decisão é sua. Eu aceitei. Não em casa. Num café no Pearl District. Público, neutro, com tempo limitado. A Paige chegou 15 minutos atrasada, usando blazer e botas de cano curto. Parecia alguém que tinha ensaiado casualidade no espelho. Me abraçou por tempo demais. Disse: você está ótima 3 vezes nos primeiros 10 minutos. Depois começaram as perguntas. O tamanho da casa. Escola particular. Bairro. Se o Marcos ainda tocava a empresa ou se tinha se afastado. Quantos funcionários? Se tínhamos levantado mais dinheiro recentemente. 32 perguntas. Eu contei. Nenhuma delas era sinto muito. No meio do café com leite, percebi algo no reflexo da janela do café. A Paige estava com o celular levemente inclinado na direção do estacionamento. Ela estava fotografando meu carro, um Tesla Model Y branco que o Marcos tinha me dado de aniversário. Ela não estava só olhando. Estava analisando. Catalogando. Montando um relatório silencioso. Deixei ela terminar o latte. Respondi às perguntas de forma vaga, educada, no mesmo tom que você usa com um atendente de banco tentando puxar conversa. Na despedida, o abraço dela demorou mais do que precisava de novo. Ela pediu um latte e fez 32 perguntas. Eu contei. A única pergunta que ela não fez foi justamente a que importava. Depois do café, dirigi direto para casa e abri o fichário. Item 28. Visita de reconhecimento. Data registrada. Caneta vermelha. Observações: 32 perguntas documentadas, veículo fotografado, nenhuma menção a pedido de desculpas, nenhum reconhecimento do afastamento de 9 anos. Na mesma noite, liguei para Grace, a advogada de família, pela segunda vez. Eles estão vindo, eu disse. Minha mãe, provavelmente nas semanas próximas ao IPO. Ela vai trazer demandas. Grace perguntou a que tipo de demandas. Expliquei sobre o grupo da família, as mensagens, a ideia de a enquadrar como investimento familiar, como se tudo aquilo fosse apenas uma reorganização financeira conveniente. Ela ficou em silêncio por um instante. Você tem documentação? Eu tenho um fichário. Quão completo? 28 itens. Datados. Rastreáveis. 9 anos. Outra pausa. Iris, você não precisa de mim para isso.
Como assim? Você precisa de mim para a estrutura legal, os trustes, a separação patrimonial. Isso já está feito. O que você está descrevendo não é uma disputa jurídica. E o que é então? É pessoal. E nisso, você só precisa decidir o que está disposta a dizer. Ela estava certa. Não era sobre advogados. Era sobre uma mulher que apareceu na minha vida porque os números mudaram e se eu ia permitir que ela transformasse 9 anos de silêncio em uma história conveniente de mal-entendido. Naquela noite, sentei na minha mesa e puxei a carta que eu tinha escrito meses antes. Aquela que listava cada item do fichário. Li uma vez. Depois guardei de volta na gaveta. Eu não precisava de carta. Eu tinha o fichário. 28 itens. 9 anos. Cada cartão devolvido, cada ligação ignorada, cada screenshot, cada fragmento de uma família que me apagou não porque eu fiz algo errado, mas porque eu amei alguém que eles se recusaram a aceitar. O fichário falaria por si. A Compliance Corps abriu capital numa quarta-feira de outubro. O Marcos e eu estávamos no piso da Nasdaq, em Nova York. Ele de terno grafite, eu de blazer azul marinho. Vimos a ação abrir a $18. Ao meio-dia, estava em 20. No fechamento, 22. Valor de mercado $440 milhões. Nós dois tínhamos 10%. Patrimônio no papel 44 milhões. 44 milhões. Eu não sabia o que fazer com aquele número. Não parecia real, parecia uma célula de planilha em que alguém tinha digitado errado números demais, zeros demais. Confere a fórmula. Mas a fórmula estava certa. Eu tinha conferido. Literalmente era o meu trabalho. A TechCrunch fez uma matéria maior. A Forbes pediu comentário. A Bloomberg colocou o rosto do Marcos numa lateral de página. Uma TV local de Portland fez uma reportagem de 3 minutos em startup fintech de casal da região chega à Nasdaq. Passaram nossa foto corporativa na tela. 2 fundadores lado a lado. Em teoria, iguais. Comemoramos no hotel, com sushi de serviço de quarto, olhando as luzes de Times Square pela janela. O Liam e a Sophie tinham ficado em Portland com a Cora, que tinha voado para ficar com eles naquela semana. O Marcos apagou no sofá às 21h15, ainda de paletó. Eu não dormi. Não por causa do IPO. Por causa do que eu sabia que vinha depois. Peguei o celular. 5 chamadas perdidas. Código 740, Milfield, Ohio. Mais 3 de um número desconhecido. Uma do Kenneth. Uma da Diane. Não retornei. Deixei o celular virado para baixo na mesa de cabeceira e encarei o teto. 9 anos. 44 milhões de dólares. E, de repente, Iris Archer valia a pena ser lembrada de novo. Fui dormir com a mão em cima do celular, como se ele pudesse tocar outra vez. E ele tocou. A mensagem de voz do Kenneth chegou na manhã seguinte, enquanto eu escovava os dentes. A voz dele estava mais fraca do que eu lembrava. Mais velha. O ritmo ainda era o mesmo pausado, cuidadoso, como um homem que pesa cada palavra como se fosse madeira antes de cortar. Mas tinha algo rachado ali embaixo. Filha, eu vi você na TV. Você e o Marcos na bolsa de valores. Silêncio. Eu não sabia o que dizer, então, estou ligando. Outro silêncio. Eu estou orgulhoso de você. Sempre estive. Uma pausa longa demais. Sua mãe quer conversar. Ela tem coisas para discutir. Me liga quando puder. Eu te amo, Iris. Eu ouvi 3 vezes. Filha. Ele não me chamava assim desde os 14 anos. Estou orgulhoso de você. 4 palavras que eu esperei uma década para ouvir. Mas então eu voltei à mensagem, ouvi de novo, não o conteúdo, a estrutura. Ele ligou depois do IPO. Não depois do casamento. Não depois dos gêmeos nascerem. Não depois dos cartões devolvidos, das fotos de ultrassom, dos aniversários ignorados. Depois do IPO. Ele estava orgulhoso de mim no papel. Ele sempre foi. O que ele nunca foi,
é alguém capaz de ligar quando não havia milhões envolvidos. As pessoas como nós não são daqui. A voz da minha mãe apareceu de novo, mas quem executava o silêncio sempre foi ele. Ele poderia ter ligado qualquer dia. Qualquer ano. Escolheu este. O ano dos 44 milhões. Eu salvei a mensagem. Não coloquei no fichário. Era triste demais até para aquilo. Em vez disso, sentei no chão do banheiro do hotel e deixei sentir tudo. Por uns 4 minutos. Então eu me levantei e comecei a arrumar a mala. Tínhamos um voo para pegar. 2 dias depois que voltamos de Nova York, chegou uma mensagem da Diane. Longa. Estranhamente bem escrita. Sem erros, sem abreviações, sem aquele jeito impulsivo de texto. Aquilo não tinha sido digitado de uma vez, tinha sido construído. Editado. Provavelmente relido em voz alta antes de ser enviado. Iris, sei que perdemos tempo. Penso em você e nas crianças todos os dias. A vida é curta, e aprendi que algumas coisas são maiores do que as diferenças que nos separaram. Gostaria de falar sobre o futuro, sobre as crianças, sobre o que significa ser família. Existem coisas que a família deve compartilhar. Acredito que podemos encontrar um caminho se você estiver disposta. Li 2 vezes. Contei as palavras. 63. E nenhuma delas era desculpa. Nenhuma era eu errei. Nenhuma reconhecia que ela tinha me cortado da família por eu ter me casado com um homem cuja cor de pele era diferente da dela. Nenhuma mencionava os cartões de aniversário devolvidos, os netos ignorados, os 9 anos de silêncio usado como arma. Ela escreveu as diferenças que nos separaram, como se aquilo fosse uma divergência filosófica e não uma mãe que disse a ele não é um de nós e devolveu anos de mensagens sem abrir. Eu não respondi. Tirei print, imprimi, abri o fichário. Item 29. Primeiro contato da Diane em 9 anos. 63 palavras. 0 pedido de desculpas. Caneta vermelha. Datado. Fechei o fichário, guardei na gaveta debaixo da mesa e fiquei sentada olhando para a foto emoldurada ao lado do meu monitor. Marcos, eu e os gêmeos em Cannon Beach. Todos semicerrando os olhos contra o sol. O Liam no ombro do pai. A Sophie segurando minha mão. A resposta estava ali, dentro daquele quadro. Tess ligou numa sexta-feira. A Paige tá dizendo pra todo mundo que te visitou em Portland. Ela tá falando que você mora numa mansão. Pausei. Palavras dela. Ela tá dizendo que o Marcos ficou rico, que você dirige Tesla e que as crianças estudam em escola particular. Encostei na bancada da cozinha. Metade disso é mentira. Não é mansão e eles estudam em escola pública. Iris, não é isso que importa. Sua mãe tá planejando ir pra aí. A Paige disse pra uma amiga no salão que a Diane vai pra Portland semana que vem. Ela já tá com mala pronta. Fechei os olhos. Eu sei. Como você sabe? Porque a Paige contou cada mesa daquele café e fotografou meu carro. Silêncio do outro lado. E o que você vai fazer? Vou abrir a porta. Tess ficou em silêncio, surpresa. Você vai deixar ela entrar? Vou deixar ela falar. Pausa. E depois? Depois eu vou mostrar o que eu venho guardando na gaveta debaixo da minha mesa há 9 anos. Desliguei. Fiquei parada na cozinha. A mesma cozinha onde a Sophie fazia lição na ilha, o Liam construía torres de Lego, e o Marcos fazia panquecas aos domingos de manhã. A foto da Cora estava na geladeira, ao lado da foto da excursão da escola. Greme Cora. A única avó que eles realmente conheceram. A Diane estava vindo. Eu já sabia que isso ia acontecer. Desde o grupo da família, desde a série B, desde as visualizações no LinkedIn, as fofocas na igreja e as 32 perguntas no café da Paige. Os números tinham mudado e Diane Archer estava vindo cobrar a conta. Mas eu não era mais a garota de 18 anos que saiu de Milfield com uma bolsa de estudos e um cartão da mãe dizendo volte logo para casa. Eu era CFO. Mãe. Uma mulher com um fichário. E eu estava pronta. O mais irônico disso tudo não me escapava.
Em Millfield, notícia não se espalhava, ela infiltrava. Pela Igreja Batista, pelas mesas do diner, pelas correntes de oração. Lentamente, mas inevitavelmente. Quando eu me casei com o Marcos, a rede de sussurros fez o trabalho em 48 horas. A filha da Diane se casou com alguém que não é como a gente. As mulheres da igreja comentaram em voz baixa. Os homens do diner balançaram a cabeça. E minha mãe usou aquilo como ferramenta. Ela me cortou em parte porque não aguentava os sussurros. Agora os sussurros tinham virado contra ela. A Tess me contou. A Linda contou pra Tess. A organista da igreja contou pra Linda. O marido da Iris está na Nasdaq. Iris é CFO. Iris vale 44 milhões. E Diane Archer, a mulher que organizava o café da Páscoa e coordenava a corrente de oração, tinha expulsado a própria filha da vida dela 9 anos atrás por ter se casado com ele. Agora não eram mais sussurros. Eram perguntas feitas olhando direto no rosto dela. Você deve estar tão orgulhosa. Quando foi a última vez que viu seus netos? Vocês vão para Portland no Natal? E ela tinha que sorrir em todas. Por que admitir a verdade que tinha cortado a própria filha por amar alguém que ela se recusava a aceitar destruiria a imagem cuidadosamente construída ao longo de uma década? A mesma cidade que ajudou ela a me apagar agora queria explicações. Mas ela não podia dizer que estava afastada da filha sem admitir que foi ela quem traçou a linha. E também não podia fingir normalidade sem alguém inevitavelmente perguntar. Então por que a Iris não aparece no Natal? A pressão tinha mudado de lado. E Diane Archer, a mulher que sempre usou pressão social como lâmina, agora era quem estava sendo cortada. Ela chegou numa terça-feira, às 10h14 da manhã. Eu sei o horário exato porque estava na cozinha secando uma caneca quando vi o táxi encostar. Ela desceu devagar. Cardigan bege. Calça preta. Os mesmos brincos de pérola que usava todo domingo desde que eu era criança. Uma mala de mão pequena, com cantos gastos. Ficou parada na calçada por uns 30 segundos antes de subir o caminho. Eu observei ela olhar a casa. Os detalhes de madeira. O balanço da varanda. Os canteiros que o Marcos tinha plantado na primavera. Ela analisava tudo como uma avaliadora de imóveis. A campainha tocou. Eu abri a porta. Ficamos a menos de 1 metro de distância. Ela parecia mais velha. Mais grisalha. Rugas ao redor da boca que não existiam 9 anos atrás. Os olhos dela do mesmo tom de verde que os meus já estavam úmidos. Iris? Mãe? Silêncio. 4 segundos que pareceram mais longos do que qualquer conversa possível. Eu vim falar sobre o futuro das crianças. Não eu vim porque senti sua falta. Não eu vim porque estava errada. Nem mesmo eu vim porque te amo. Só isso. Eu vim falar sobre o futuro das crianças. As crianças que ela nunca tinha conhecido. As crianças cujas fotos ela devolvia em envelopes fechados. As crianças que, segundo a Paige, não tinham avós de verdade. Olhei para a mala ao lado dela. Depois para o papel dobrado na mão direita. Entra. Não levei ela para a sala. Levei direto para a cozinha. A cozinha era o centro daquela casa. Tinha mesa, luz boa, a geladeira com a foto da Cora, os desenhos dos gêmeos, o mapa-mundi onde a Sophie marcava todos os países que queria visitar um dia. Ali era onde a verdade acontecia. E era isso que ia acontecer agora. Ela se sentou. Eu servi 2 copos d'água. Sem café. Café era para quem ia ficar. Os olhos dela percorreram o ambiente. Pararam na geladeira. Na foto da Coran, Greme Coran com o Liam e a Sophie no colo na praia. Os 3 rindo. Diane ficou olhando aquilo por uns 5 segundos. Alguma coisa passou pelo rosto dela. Eu não soube dizer se era culpa ou inveja. Então ela abriu o papel. Letra dela. Tinta azul. 5 tópicos. Tudo alinhado, limpo, calculado como se tivesse sido revisado várias vezes antes de chegar ali. Ela começou a ler em voz alta. Fundo de aposentadoria para você e seu pai, $500 mil. Eu não disse nada.
Fundo universitário para o filho da Paige, Thomas, 200 mil. Silêncio. Despesas médicas. Cirurgia no joelho do seu pai. 45 mil. Nada. Quitação da casa da família. 180 mil. Nada. Ajuda mensal. 3 mil dólares. Ela dobrou o papel com calma, colocou sobre a mesa entre nós. E me olhou. É isso que família faz, Iris. Seu pai trabalhou a vida inteira. Ele se sacrificou por você, por vocês duas. Agora é hora de retribuir. Eu encarei a lista. 925 mil dólares. Item por item. Como uma planilha. Como uma cobrança. E em nenhum momento, nenhuma única vez, ela disse em desculpa. Nenhuma vez ela reconheceu que estava sentada dentro de uma casa que nunca visitou, pedindo dinheiro de netos que nunca segurou no colo. Os filhos dela não têm avós de verdade. Foi escolha dela. A frase da Paige veio como eco. Eu peguei a lista. Li mais uma vez. Dobrei. Coloquei de volta na mesa. Levantei. Fui até o escritório. A gaveta de baixo estava lá, exatamente como sempre esteve. Debaixo dos arquivos de imposto. Atrás dos documentos antigos de seguro. Peguei o fichário. Azul marinho. 3 argolas. Pesado. O tipo de peso que não vem de papel. Vem de 9 anos de registros. Voltei para a cozinha. Coloquei o fichário na mesa, ao lado da folha dobrada dela. 2 documentos. O dela uma página, 5 tópicos, 925 mil dólares. O meu tinha 29 itens. 9 anos. 0 pedidos de desculpa recebidos. Diane olhou para o fichário. Isso, o que é isso? Eu olhei de volta. Você trouxe uma lista, mãe? Sentei devagar. Coloquei as mãos espalmadas sobre a mesa. Eu também trouxe uma. Ela ficou encarando o fichário, vendo os rótulos em caneta vermelha através da capa transparente. A espessura dele já dizia tudo, quase 8 centímetros de abas, documentos impressos, prints, cartões de aniversário devolvidos ainda dentro dos envelopes originais. Eu não entendo. Vai entender. Abri no marcador da aba 1. Ano 1. E comecei a ler. Sem elevar a voz. Sem emoção performada. Sem pausa dramática. Do jeito que eu lia relatórios trimestrais para conselho. Fato. Ordem. Registro. 1 por 1. 9 anos de evidências, cartões devolvidos, ligações ignoradas, mensagens sem resposta, provas de um processo silencioso e constante de apagamento. Não porque eu tinha feito algo errado. Mas porque eu tinha escolhido amar alguém que ela se recusou a aceitar. O fichário não era vingança. Não era arma. Era registro. E registro não negocia. Não argumenta. Não perdoa. Não acusa. Ele apenas mostra o que aconteceu. E eu tinha 9 anos disso para mostrar. Ano 1. Peguei o primeiro item. Um cartão de aniversário em envelope branco. Carimbo vermelho atravessado na frente, retarne Tossender. Ainda lacrado. Coloquei na mesa. Item 1. Cartão de aniversário. Enviado em 12 de setembro de 2017. Devolvido em 23 de setembro. Os olhos dela se abriram um pouco. Peguei o segundo. Outro envelope. Mesmo carimbo. Item 2. Foto de casamento. Enviada em 14 de junho de 2017. Devolvida em 25 de junho. Mais um. Item 3. Cartão de Natal. Enviado em 8 de dezembro de 2017. Devolvido em 21 de dezembro. Fui colocando um por um, devagar, como quem organiza a prova em auditoria. Sem comentário. Sem interpretação. Só datas. Só fatos. Diane abriu a boca. Fechou de novo.
Os olhos dela acompanharam a fileira crescente de envelopes sobre a mesa, retângulos brancos com carimbo vermelho, cada um deles uma tentativa de contato que foi devolvida antes de existir. Esses são os cartões de aniversário que eu te mandei todos os anos por 9 anos. Todos voltaram. Iris, eu não terminei. Virei a aba. Ano 2. Mais 3 itens. Um transcriptras de correio de voz impresso. Minhas palavras transformadas em texto por um aplicativo. Grampeado com data e horário. Um registro de chamadas não atendidas. E um print do Facebook. Aquele mesmo post dela. Meu mundo inteiro. Sem Iris. Sem Marcos. Sem netos. Item 4. Correio de voz para você. 7 de janeiro de 2018. Duração 47 segundos. Sem retorno. Diane levou a mão à boca. Os olhos já estavam cheios d'água. Item 5. Mensagem do pai. 12 de fevereiro de 2018. 4 palavras: sua mãe precisa de tempo. Coloquei o papel na mesa. Já faz 9 anos, mãe. Quanto tempo mais era necessário? Foi aí que ela quebrou. As lágrimas vieram antes de qualquer palavra. Ela cobriu o rosto com as 2 mãos e fez aquele som que eu conhecia desde criança, o som do desespero que sempre terminava, na minha vida, com eu sendo a que precisava ceder. O choro controlado e teatral que ela sempre usava quando queria empatia sem abrir mão da própria dignidade apareceu de novo. Era o mesmo choro que ela usava quando o pai esquecia o aniversário de casamento, o mesmo que surgia quando a igreja não escolhia a torta dela no concurso do jantar comunitário. Eu fiquei magoada. Iris, você escolheu ele em vez de nós. Você foi embora. Eu nem mexi no tom da minha voz. Eu não fui embora. Você me disse para não voltar. Isso não é, eu só estava chateada. As pessoas falam coisas quando estão chateadas. Virei para a aba 4, ano 4, e puxei uma impressão. Item 16. Li devagar. Mensagem da Paige para uma amiga em comum. Encaminhada para mim. 9 de março de 2021. Respirei e continuei. Os filhos dela não têm a voz de verdade. Foi escolha dela. Diane estremeceu levemente. Isso não foi exatamente o que a Paige quis dizer. Não respondi. Virei para a última aba. Os prints. 7 páginas. Grupo da família. Item 26. Grupo de mensagens da família. Capturas fornecidas por uma amiga em comum que foi adicionada por engano. 4 de outubro de 2025. Li a mensagem da Paige. Faz uma lista. Seja específica sobre o que precisamos. Ela é uma pessoa de números. Ela vai responder a números. Depois a da Diane. Ela tem mais dinheiro do que essa cidade inteira. Ela pode ajudar a família dela. O rosto dela mudou na hora. O choro teatral secou como se tivesse sido desligado. E algo mais duro apareceu por baixo. Algo que eu reconheci imediatamente. A mesma expressão que ela fazia quando a Paige quebrava a louça boa e jogava a culpa no cachorro. Raiva. Não culpa. Raiva. Você não tinha direito de ler isso. Eu encarei ela, firme. Você não tinha direito de devolver as fotos dos meus filhos. Silêncio na cozinha. Eu peguei um envelope específico. Aba 5. Ano 7. Era diferente dos outros. Mesmo papel branco. Mesmo carimbo vermelho. Mas a aba estava marcada. A cola tinha sido cortada e refeita com uma fita transparente fina. Levantei o envelope. Item 23. Cartão de aniversário, ano 7. Dentro dele tinha uma foto do Liam e da Sophie na festa da escola. Atrás eu escrevi o eles perguntam de você às vezes. Eu digo que você mora longe. Coloquei o envelope na mesa. Esse envelope foi aberto. Alguém olhou a foto deles. Olhou o rosto deles. E depois fechou de novo e devolveu. O maxilar dela travou.
Quem abriu isso, mãe? Silêncio. Seu pai abriu. Ele queria guardar. Pausei. E você mandou ele devolver. As mãos dela estavam apoiadas na mesa agora. Os olhos fixos na fita do envelope. E então ela sussurrou, tão baixo que quase se perdeu. Eu estava com medo. Esperei. Se eu deixasse ele ficar com aquilo, se eu deixasse entrar qualquer coisa disso, eu teria que admitir que eu estava errada. A voz falhou um pouco. Que eu perdi 9 anos por nada, que eu afastei meus netos porque fui orgulhosa demais. Ela parou. Engoliu seco. Por um segundo, talvez 2, eu vi algo real no rosto dela. Não atuação. Não estratégia. Medo de verdade. O tipo de medo que fica tanto tempo preso embaixo da raiva que esquece como sair de outra forma. E então, sumiu. O que tinha sobrado de honestidade nela evaporou no instante seguinte. O queixo dela levantou, o corpo endureceu. Mas você nos deixou, Iris. Você fez a sua escolha. Como se aquilo encerrasse qualquer discussão. Como se fosse simples assim. Eu deixei o ar sair devagar e coloquei a lista dela no lado esquerdo da mesa. Depois coloquei o fichário no lado direito. 2 documentos, lado a lado. Seu pedido. Eu bati de leve no papel. $925.000. 5 tópicos. Nenhum pedido de desculpas. Desloquei a mão para o fichário. Minha lista. 29 itens. 9 anos de silêncio. 9 anos de cartões devolvidos. 9 anos de netos ignorados. E uma filha que você apagou porque escolheu casar com um homem errado. Ponto. As narinas dela inflaram. Eu não apaguei você. Você disse para a igreja que eu abandonei vocês. Disse para pais de espalhar para os outros que meus filhos não tinham avós de verdade. E passou meses monitorando a empresa do meu marido até aparecer na minha porta com uma cobrança organizada como se fosse contrato. Fechei o fichário. O clique das argolas ecoou na cozinha. Você não veio aqui porque sentiu minha falta, mãe. Veio porque os números mudaram. Ela levantou de uma vez. A cadeira arrastou no piso. Depois de tudo que fizemos por você, comida, roupa, material de escola, é assim que você retribui? Eu encarei ela. Você me criou. Isso não é dívida. É o mínimo. Nós te demos tudo. Vocês me deram um cartão dizendo volte logo para casa. Depois me disseram para nunca mais voltar. Ela travou. Não respondeu. Eu vi o esforço dela tentando encontrar alguma coisa, qualquer coisa naquelas justificativas antigas, algum discurso emocional, algum mecanismo de culpa. Mas não encaixava mais. Você disse que ele não era um de nós. E durante 9 anos, a única avó dos meus filhos foi a mãe dele. O silêncio ficou pesado na cozinha. Ela ouviu. Dessa vez, ela realmente ouviu. E não tinha resposta. Nesse momento, a porta da garagem abriu. O som veio primeiro. Depois o Marcos entrou pela lavanderia, com a chave na mão e a bolsa do laptop no ombro. Ele viu ela. Viu o fichário na mesa. Me viu. Não disse nada. Apenas largou a bolsa no balcão, veio até mim, colocou a mão no meu ombro e sentou ao meu lado. Simples assim. Sem discurso. Sem confronto. Sem cena. Só presença. Diane olhou para ele. O homem que ela recusou 9 anos atrás. Camisa xadrez, tênis de corrida, relógio simples. Nada ali gritava riqueza. Nada ali gritava os 44 milhões que os outros gostavam de imaginar. Era só um homem. Um bom homem. Um pai. Um marido. E ele estava ali, com a mão no meu ombro, dizendo tudo sem precisar falar nada. Diane olhou para a mão dele. Depois para mim. Depois para o espaço entre nós. Sem tensão. Sem disputa. Sem pedido de aprovação. E naquele instante, ficou claro. Eu não precisava da família Archer. Eu já tinha a minha. Eu falei baixo.
Como quem fecha um número final em uma planilha de balanço factual, completo, sem revisão pendente. Mãe, eu não vou te dar dinheiro. Ela abriu a boca, mas eu continuei antes que ela encaixasse qualquer defesa. Não porque eu não posso. Mas porque, no momento em que eu te entregar um cheque, você vai se convencer de que estava certa em ficar longe até ser conveniente voltar. Vai contar para si mesma e para pai de que isso é o que família faz. Que o silêncio foi só um mal-entendido. Que 9 anos foram só uma fase difícil. Peguei a lista dela da mesa e segurei no ar. Não foram uma fase difícil. Foram uma escolha. Sua escolha. Apontei com o olhar, não com a mão. Cada cartão devolvido. Cada ligação ignorada. Cada foto dos seus netos que você recebeu e mandou de volta. Ela não pegou o papel. Ele ficou suspenso entre nós. Se você quer conhecer seus netos de verdade não como item de planilha financeira, isso começa com um pedido de desculpas. Não para mim. Para eles. Pausei. E não começa hoje. Começa quando você estiver pronta para ser sincera. Diane pegou a lista. Depois a mala. Caminhou até a porta. Parou. Virou. Abriu a boca. Fechou. E saiu. A porta fechou com um clique. Não foi um impacto. Foi um clique. O som de alguém indo embora sabendo que tinha perdido algo que não dá para comprar de volta. Se alguém apareceu na sua vida só quando os números mudaram, eu quero ouvir sua história. Deixa nos comentários. E se isso te lembrou que valor não é cifra, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. 2 semanas passaram. Marcos e eu quase não falamos sobre a Diane. Não por fuga, mas porque não tinha muito mais o que dizer. Ela veio com uma lista. Eu mostrei um fichário. Ela foi embora sem pedir desculpas. A matemática estava resolvida. Os gêmeos não souberam que ela esteve aqui. Estavam na escola nos 2 dias na chegada e na partida. Eu preferi assim. Eles iam saber da Diane Archer quando tiverem idade suficiente para entender que algumas pessoas só enxergam você quando a luz está conveniente. Kenneth ligou. Não num fim de semana. Numa terça-feira, 9h14 da manhã, enquanto eu revisava um contrato de fornecedor no trabalho. Iris, sua mãe me contou o que aconteceu. Ele respirou fundo. Eu devia ter aberto aquela porta para você 9 anos atrás. Devia ter atendido o telefone. Devia ter ido até Portland no dia em que os gêmeos nasceram. Devia ter feito muita coisa. A voz dele quebrou. Eu sinto muito. Não pelo dinheiro. Eu não quero seu dinheiro. Eu só quero conhecer meus netos, e saber se você me deixa tentar. Fiquei em silêncio por um tempo. 17 segundos. Eu contei. Eu acredito em você, pai. Mas acreditar e confiar são coisas diferentes. Respirei. A gente começa devagar. Ligações a cada 2 semanas. Sem visitas por enquanto. Sem dinheiro. Só conversa. Ele concordou. Isso já é mais do que eu mereço, ele disse. É exatamente o que você merece. Nem mais, nem menos. Desligamos. Voltei para o contrato. A Paige mandou uma mensagem depois, só uma linha. Você podia só ter ajudado. Eu não respondi. Algumas mensagens já são, por si só, uma resposta. A Diane não ligou. Não mandou texto. Não escreveu. O silêncio voltou, mas dessa vez ele era dela. Eu já tinha dito tudo o que precisava ser dito. O próximo movimento não era meu. O fichário ficou na gaveta debaixo da mesa. 29 itens. 9 anos. Eu não adicionei um 30º. E, honestamente, eu espero nunca precisar adicionar. Se existe uma coisa que 9 anos de silêncio me ensinaram, é isso. Família não é quem divide seu sobrenome. Não é quem aparece quando seu patrimônio muda. Família é quem aparece quando sua vida é pequena, quando o mundo está apertado, quando seu futuro ainda cabe numa garagem fria e seus filhos precisam de alguém que não seja só sangue, precisam de presença.
É quem pega um avião de Cleveland a cada 6 semanas, faz cobertor de crochê, ensina seu filho a fazer sanduíche de queijo quente sem pressa. Isso é família. E nunca foi sobre dinheiro. Foi sobre estar lá. Essa é a minha história. 9 anos. 29 registros. Um fichário azul marinho. Se isso te lembrou que valor não tem nada a ver com números, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, e eu te vejo no próximo.